A minha fala vai se dar a partir de documentos da igreja, né? Me baseio bastante no que os documentos da igreja tentam trazer para nós sobre, principalmente com respeito à pessoa, com respeito à vida, né? Quando se fala de dignidade humana, principalmente. Eu inicio a minha fala trazendo uma resposta, uma pergunta de um bispo que é o bispo da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ele é o presidente de uma comissão de debate de bioética e defesa da vida da CNBB. Numa entrevista, ele foi questionado que, assim, se a igreja utiliza-se tanto de fontes teológicas como científicas para analisar casos como esse que nós estamos debatendo aqui. Ele responde assim, vou ler para vocês o que ele disse para nós. Tendo como base a Sagrada Escritura, na carta de São Paulo aos Efésios, diz que somos uma família e para sermos arraigados no verdadeiro amor, devemos ser capazes de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E isso vem de encontro àquilo que a Fabiana falava no finalzinho ali com relação ao amor. Isso está na carta aos Efésios, no capítulo 3. As ciências nos dão os instrumentos necessários para compreendermos a largura, o comprimento e a altura, isto é, nossas características biológicas, físicas e sociais. Mas o ser humano é mais que um amontoado de células, não diminuindo isso, né? É mais do que um organismo vivo, é mais do que um ser social. Ele tem profundidade, isto é, tem alma e anseia por valores que não podem ser mensurados pelos nossos cálculos. Vai além disso, ele é mestre em bioética, né, esse bispo, então ele fala muito com base também nas ciências biológicas. Essa integridade do ser humano, em todas as suas dimensões, deve ser respeitada e garantida, desde a concepção até o seu fim natural. Ele cita um filósofo chamado Hans Jonas, é um filósofo alemão, que estuda bioética. Reflete sobre uma ética do futuro, sobre um princípio de responsabilidade, isto é, uma ética do presente que se preocupa com o futuro e busca proteger nossos descendentes das consequências de nossa ação presente. E ele, encerrando a pergunta, ele diz assim: portanto, mesmo que critiquem nossa posição como Igreja Católica, ou tentem desacreditar nossos argumentos, o fato é que o Estado, mesmo o Estado laico, não pode anular ou desprezar a base dos valores cristãos, que estão enraizadas no coração do povo, no coração da pessoa, principalmente do povo brasileiro, ele fala. E esta fé é professada, tem todo o direito de expor seus argumentos, pois tudo que cremos e acreditamos parte de nosso senso da fé, que chamamos de sensus fidei, fecundada e fundada na revelação, no nascimento de Jesus Cristo, da reta razão, da reto ratio, fundada na lei natural. O Dom Ricardo Ruppers, ele é formado em filosofia também, ele foi padre do clero da cidade de Curitiba, e escreveu um livro no qual ele cita, durante a entrevista que ele deu, chamado Teologia Moral no Brasil, um perfil histórico. Ele retrata nesse livro muitas questões de bioética, trazendo também essas questões sobre o aborto e também sobre a defesa da vida. Nossos documentos da igreja trazem para nós várias concepções, diversos significados e diversas interpretações com relação à dignidade humana. Por que eu falo diversas interpretações? Ela vai numa mesma linha, porém, não podemos confundir determinados conceitos.
trago aqui o que diz uma constituição pastoral do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, que fala sobre a igreja no mundo de hoje. Isso foi em 1966. O concílio já pensava nisso e também reforçou isso diante da legislação, diante do que a sociedade pensa, no que diz respeito à promoção da pessoa, à promoção da vida, à dignidade humana. No número desse documento da Constituição Pastoral, no número 27, terceiro parágrafo, ele vem trazer assim, com relação ao respeito para com a pessoa. E aí encaixa um pouco na fala do que as outras três pessoas nos trouxeram aqui nessa tarde. Tudo que contraria a vida é vergonhoso, ofende o Criador, fere a civilização, mancham os que o praticam, mais até do que prejudica suas vítimas. É o caso dos diversos tipos de homicídio, o genocídio, o aborto, a eutanásia e também o suicídio. As muitas violações da integridade humana, da integridade da pessoa, como mutilações, tortura corporal e mental, e as pressões de todo tipo. Os inúmeros atentados contra a dignidade humana, como condições de vida subhumanas, prisões arbitrárias, deportações, escravização, prostituição, tráfico de mulheres e jovens, condições vergonhosas de trabalho, em que os trabalhadores se veem reduzidos a simples instrumentos de lucro, não sendo tratados sequer como pessoas livres e responsáveis. Aqui tenta nos trazer também essa dimensão do respeito com a vida da pessoa. Né? Então, tudo que contraria a vida, tudo que fere de qualquer forma a vida humana é considerado vergonhoso, para não dizer pecado, nesse sentido do que o documento nos traz. A igreja debateu muito sobre isso. É um documento da igreja que nos traz uma dimensão muito consistente, que fala também sobre diversos aspectos da sociedade, do homem, né? E quando fala homem aqui, interpretamos como humanidade, né? Como ser humano. E quando fala aqui, principalmente, o respeito para com a pessoa. Num outro parágrafo, o número 51, ele vai falar sobre a dimensão de alguns problemas urgentes, que é a segunda parte desse documento, que é a Gaudium et Spes. Ele fala sobre favorecer a dignidade do casamento e da família, fala da dimensão da procriação, fala da fecundidade, e aqui ele tenta trazer para nós um capítulo, um parágrafo sobre o amor conjugal e a vida humana, a dimensão que ele traz para nós no seu terceiro parágrafo também, do número 51. Deus, e aqui é só uma pequena frase, uma pequena colocação que ele tenta trazer para nós, que nos ajuda nessa reflexão, também afirmando a nossa dimensão da defesa da vida, né, da dignidade humana. Com relação a isso, ele traz assim o número: Deus, Senhor da vida, confiou aos seres humanos o cuidado de conservá-la de maneira digna. A vida deve ser protegida com o máximo cuidado. E aqui vem o aspecto biológico, desde o momento da concepção. O aborto, pois, como o infanticídio, são crimes abomináveis. E aqui já vem quando ele fala muito claro dessa criminalização disso. E, além disso, fala como crime,
já se torna uma dimensão de pecado, né? E, além disso, são dois números, assim, que falam muito com relação a esse tema, né? Que traz para nós. Então, esse documento, ele está no compêndio do Vaticano II, das mensagens e discursos do... Não sei se todo mundo consegue ver aqui, né? Então, essas mensagens, discursos e documentos, tá no documento Gaudium et Spes, nos números 50, nos números 27 e 51. Quem quiser procurar depois, eu posso mandar também. Depois, além disso, baseando nos documentos da igreja, eu trago alguns parágrafos, alguns números, em forma de compêndio, em forma de perguntas, no qual um documento chamado UCAT, que traz reflexões sobre o catecismo católico de uma maneira de uma linguagem mais acessível, ele traz para nós a partir do momento em que ele fala sobre o pecado. Primeiro, para a gente saber, numa das perguntas da proposta de exposição, fala o que é o pecado, se aborto é pecado. Primeiro, devemos saber, quando ele pergunta assim, o que é um pecado? No número 315 do UCAT, ele fala assim, e aí, cada número, ele traz uma pergunta e uma citação breve do Catecismo Católico, né, do Catecismo da Igreja Católica, fazendo essa referência. Ele diz assim, um pecado é uma palavra, um ato ou uma intenção com que uma pessoa atenta, consciente e intencionalmente contra a verdadeira ordem das coisas, tal como a projetou o amor de Deus. E aqui ele cita vários números, quando fala de pecado no Catecismo Católico, do 1849 a 1851 e do 1871 a 1872. Respondendo a essa citação, ele traz assim, pecar significa mais que atentar contra regras instituídas pelas pessoas e também pelas instituições. O pecador volve-se livre e conscientemente contra o amor de Deus, ignorando. O pecado é, no fim das contas, o egoísmo elevado ao desprezo de Deus. Uma citação de Santo Agostinho. Em caso extremo, a criatura pecadora profere: quero ser como Deus. Lembrando Gênesis. Como o pecado me carrega com a respectiva culpa, ferindo-me e destruindo-me com as consequências, ele também envenena e prejudica o meu mundo. Portanto, o pecado e o seu peso tornam-se reconhecíveis na proximidade com Deus. Então, para a gente entender que essa dimensão, essa relação, essa intenção da pessoa de atentar consciente e intencionalmente contra a verdadeira ordem da coisa como tal, né? Além disso, ele traz como se distinguem os pecados graves, né, que na igreja chamamos de pecados mortais, e dos pecados leves, o que chamamos de pecados veniais. Citando o catecismo, ele diz assim: o pecado grave destrói no coração de uma pessoa a força divina do amor, sem a qual ela não pode ser eternamente feliz. Por isso também é chamado pecado mortal. O pecado grave rompe com Deus, enquanto os pecados veniais apenas agravam a relação. Então, quando a gente comete alguma atrocidade, algum crime como esse, de atentado à vida, principalmente, é uma forma de ruptura com Deus. É uma forma de pecar mortalmente. Né? Principalmente quando a gente faz alguma coisa que atenta com a integridade da vida humana. Um pecado grave aparta o ser humano de Deus. Tal pecado está relacionado com um valor significativo, isto é, ele se dirige contra a vida ou contra Deus. Por exemplo, o homicídio, a blasfêmia, o adultério, e é cometido como tal conhecimento e consentimento. Os pecados veniais estão relacionados com valores subordinados, a honra, a verdade, a propriedade, etc.
ou não ocorrem com total conhecimento do seu alcance ou com total consentimento. Esses pecados perturbam a relação com Deus, mas não nos separam dele. É questão de quando a gente fica com a consciência pesada, por exemplo, de alguma coisa que a gente fez, né? Então, são pecados veniais a partir daí, certo? Além disso, tem outros números que nos trazem muito, né, com relação a isso. Depois, outro número que nos traz aqui uma correlação muito perto dessa temática. Deixa eu pegar aqui. Por que não é aceitável o aborto em nenhuma fase do desenvolvimento embrionário? O número 383 desse documento traz assim: a vida concedida por Deus é uma posse direta, é sagrada desde o primeiro instante e deve ser preservada de qualquer atentado humano. Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei, citando o profeta Jeremias no capítulo 1. Depois, ele fala, só Deus é Senhor da vida e da morte. Nem sequer a minha vida me pertence. Cada criança tem direito à vida desde a sua concepção. Desde o início, o nascituro é uma pessoa própria, cujo círculo de direitos ninguém deve violentar, nem o Estado, nem o médico, nem mesmo a mãe. A posição da igreja não é carente de misericórdia. Aliás, ela pretende alertar para os danos que são causados à criança morta, aos pais e a toda a sociedade, e que nunca mais poderão ser separados. Proteger a vida inocente pertence às mais nobres tarefas do Estado. Se ele se furtar a esta missão, destrói ele próprio os alicerces do Estado de Direito. Depois, para encerrar, é um tema que leva muito a reflexão e que, se formos colocar, são muitos os pontos para a gente poder conversar. Primeiro, ele traz o sentido da bioética e depois o documento, outro documento também na mesma linha do Yucat, o Duquette, que fala como se fosse um pequeno compêndio do direito como que eu posso dizer, da doutrina social da igreja, e traz a citação dos documentos da igreja relacionada ao tema. Ele traz aqui no seu número 71. A partir de quando é que o ser humano é pessoa? Muitos dizem só se pode falar de uma pessoa a partir do momento em que ela nasceu. Outros contestam e dizem até mesmo que ser humano só é alguém quando pode pensar e decidir. Outros ainda retardam o início do ser humano para o momento da formação do cérebro ou para o momento da exclusão da geminação. A igreja rejeita essas concepções e diz: a vida humana começa com a união do óvulo com o espermatozoide, já no momento mais originário do estágio embrionário. Depois da fecundação, considera a igreja a vida que assim surge como um valor absoluto, que deve ser protegido. Também o embrião é já um ser totalmente humano e, como tal, com a dignidade que é própria de cada pessoa. O respeito perante a dignidade deve, portanto, ser dado aos membros da sociedade mais fracos e que estão por nascer. E, encerrando, o número 74 diz assim: por que a igreja rejeita o aborto, em geral? E aqui eu encerro. Cada homem tem, desde a sua geração, direitos absolutos e uma dignidade pessoal inviolável. É por isso que matar um embrião é sempre moralmente repreensível, seja em que circunstâncias for que a criança tenha sido gerada. Seja em que estágio de desenvolvimento este novo ser humano se encontre, ou seja, com que problemas de saúde for que venha ao mundo. Um embrião não se desenvolve para se tornar homem,
mas antes se desenvolve como homem. Por isso é que um aborto é, em todo caso, a morte premeditada de um ser humano inocente. Mas enquanto os cristãos não fazem tudo para ajudar mulheres em situações conflituosas e lhes facilitarem a decisão pelos seus filhos, é pouco credível o seu empenho contra o aborto e as precárias legislações. Veja o quanto traz para nós aqui essa ligação com as ciências e também com a religião. O direito da liberdade da mãe, que pesa muitas vezes contra o direito do filho à vida, encontra-se no outro nível e nunca deve ser jogado contra o direito à vida. Tem várias outras dimensões que nos traz, e esse documento ele traz também várias citações do direito do catecismo e também da doutrina social da igreja, né, com vários documentos. Depois pode ser observado várias citações que ele traz aqui de textos, por exemplo, de combate à vida, da Evangelium Vitae, da encíclica de 1995 do Papa João Paulo II, no seu número 17, no seu número 20, quando fala não há nenhum direito de matar, a mesma encíclica Evangelium Vitae, o número 63, fala sobre a pesquisa de embriões, isso lá em 95, já falando sobre isso, e além disso, nessa mesma encíclica, o Papa traz um parágrafo falando, o número 63 desse Evangelii Vitae, sobre o diagnóstico pré-natal. Né? Poderia estar lendo aqui, mas o tempo já está esgotado, né? Tem muitas coisas aqui que poderiam ser ditas também, de documentos, de coisas assim. Mas a mensagem principal é o sentido de que para nós, enquanto cristãos, né, como Igreja Católica, qualquer atentado sobre a dignidade humana, desde a sua concepção, é crime para nós. É um pecado mortal. Né? Então, por isso que a Igreja é contra esse procedimento de aborto.